Olá, meu nome é Lidiane, eu sou pesquisadora do Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Ceresan, que tem sede na cidade do Rio de Janeiro. O Ceresan realiza pesquisa sobre sistemas alimentares desde a esfera da produção até o consumo e principalmente no que se refere a políticas públicas. Então, vou contar um pouco da experiência da minha pesquisa de doutorado e de um projeto que eu realizei junto ao Ceresan que chama Rumo à Sustentabilidade Alimentar, remodelando a coexistência entre sistemas alimentares na América Latina e na África. Na verdade, essas duas histórias se entrelaçam a partir do trabalho de campo realizado de 2015 a 2019 com as comunidades tradicionais de fundo de pasto no semiárido baiano, sobre as quais eu vou falar um pouco mais nesse vídeo. O semiárido baiano é uma região cheia de peculiaridades, né, ambientais, climáticas, culturais. É um local que tem chuvas concentradas numa parte do ano e a maior parte do ano é um período longo de seca. E isso determina, né, as características do ambiente, dos sistemas produtivos e do modo de vida naquela localidade. A minha pesquisa de doutorado, ela mostrou que a cultura alimentar e a cultura em geral, a música, a literatura, a dança, a arte naquela região e a participação social em espaços políticos são as principais formas para manter a soberania e a segurança alimentar naquela região. Então eu analisei uma série de espaços, né, como as festas tradicionais, os conselhos municipais de segurança alimentar e de desenvolvimento territorial, os festivais gastronômicos locais, são espaços onde a política dos atores, né, a política que é construída cotidianamente e a cultura local se expressam e ajudam a garantir não só a qualidade do alimento, da alimentação, mas a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas. Tudo que compõe, né, esse universo da soberania e da segurança alimentar e nutricional. São lugares, então, onde as pessoas exercem o direito, né, de existir, de manter a sua cultura, de se alimentar bem. São espaços de resistência e de produção da existência desses modos de vida. Essa pesquisa no semiárido me deu a oportunidade, então, de desenvolver, né, esse projeto chamado Sustentabilidade Alimentar, que é coordenado pelo Centro para o Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade de Berna, na Suíça. E no Brasil a gente escolheu, né, as comunidades de fundo de pasto para fazer primeiramente uma avaliação do sistema alimentar local e depois o desenvolvimento de uma ação piloto transformadora, né, de acordo com as ações do projeto. As comunidades de fundo de pasto nessa região do semiárido, elas são marcadas pelo uso das terras coletivas. Essas terras estão sempre ameaçadas porque não estão legalizadas, né? Então precisa de uma luta constante, né, contra a expropriação de mega empreendimentos que estão visando essas áreas. Essas comunidades de fundo de pasto, elas utilizam essas terras principalmente para a criação de caprinos e ovinos, né, principalmente para a produção animal. Esses animais são criados soltos na vegetação de caatinga, se alimentando dessa vegetação nativa, se utilizam de muito pouca água, então principalmente da água que é armazenada, né, num determinado período do ano em cisternas, e são animais completamente adaptados a essa região. E que geram, né, não só a carne, mas o leite, o queijo, vários derivados dessa produção. O outro sistema produtivo que acontece no semiárido é o da fruticultura irrigada para exportação, né? Então é uma monoculturas principalmente de manga e uva para exportação, com grande quantidade de agrotóxico, né? Salinizando o solo por causa do processo de irrigação. Então, em contraposição a esse sistema produtivo, a gente tem esse das comunidades de fundo de pasto, né, que, como eu falei, utilizam muito pouca água, se utilizam da vegetação nativa. É uma técnica tradicional e que se soma a essa técnica tradicional algumas técnicas novas para tornar essa atividade ainda mais sustentável. Então tem uma rede de técnicos que assessoram esses agricultores, né, para tornar essa atividade mais sustentável. E o projeto Sustentabilidade Alimentar se somou a isso, para identificar alguns gargalos, algumas dificuldades desse sistema produtivo que impedem, né, que esse circuito curto, que esses produtos tradicionais possam circular mais facilmente na região. Apesar de essa região ter o maior rebanho de caprinos e ovinos do país,
ainda existe uma grande dificuldade, por exemplo, dessa produção animal chegar na alimentação escolar, que seria, né, um circuito bem curto. Então, a alimentação escolar acaba chegando carnes de outras regiões do Brasil, processadas, industrializadas, e não a carne, os produtos derivados, né, da produção animal da localidade. E então o projeto atuou nesse sentido, tentando diminuir, né, as dificuldades para esse circuito curto. O investimento foi feito principalmente numa cooperativa que estava se formando, uma cooperativa que reunia várias comunidades de fundo de pasto. E o projeto tentou né, atuar na legalização dessa cooperativa, na formação de espaços de comercialização, na formação dos membros da cooperativa em questões sanitárias para a legalização dos produtos, em questões administrativas da cooperativa, a formação também de um seminário local para debater as questões, né, referentes aos produtos locais. Foi realizado também todo um trabalho, né, para criar uma marca coletiva para esses produtos. Tudo isso para promover, então, um sistema alimentar mais sustentável e uma alimentação mais saudável localmente, e saudável do ponto de vista cultural, né? Então, promovendo produtos que têm a ver com a história das pessoas que vivem ali, que têm a ver com a identidade daquela região, né, e que é completamente adaptado àquele ambiente, né, um ambiente do semiárido baiano. Com a pandemia de Covid-19, vários espaços, né, que eu chamei de espaços políticos, espaços onde a cultura e a política do cotidiano, a política dos atores se expressa, deixaram de ocorrer, como as festas tradicionais na região, né, como os festivais gastronômicos, mas ainda assim vários circuitos curtos continuam ocorrendo de forma mais tímida, algumas feiras de produtores, entregas dos produtos nos domicílios, e isso é muito importante, né, para promover a soberania e a segurança alimentar e nutricional naquela região. Passada a pandemia, certamente, né, os resultados da pesquisa de doutorado e do próprio projeto da sustentabilidade alimentar mostram que deve ser feito um investimento forte, né, para garantir a circulação desses produtos e a disseminação desses espaços políticos, onde esses produtos estão sendo discutidos, onde novas formas para a circulação desses produtos está sendo debatida, né? E isso é fundamental para manter a qualidade dos alimentos e a qualidade da alimentação nessa região do semiárido baiano.